Bom, irmãos, então nós vamos entender a ordem de sacerdócio. Na verdade, havia duas ordens de sacerdócio. A primeira ordem foi a ordem de Melquisedeque e a segunda ordem foi a ordem de Arão. Sabemos que hoje existe só uma ordem. No final do vídeo nós vamos entender isso. Bom, a ordem de Melquisedeque foi feita não segundo uma vida corruptível, mas sim segundo uma vida incorruptível. Deus olhando para Melquisedeque, ele era um homem, rei de Salém, e falou: tu és sacerdote para sempre. Deus quis assim, Deus deu ordem. Deus é incorruptível. Esta é a ordem de Melquisedeque. Bem sabemos, essa parte está escrita, irmãos, que ele foi feito sacerdote segundo a vontade de Deus. A ordem de Deus está escrita em Hebreus 7, no capítulo 16, que diz assim: que não foi feito segundo a lei de mandamentos carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, ordenança e ordem de Deus. Agora sabemos que existe a outra ordem de Arão. Esta ordem de Arão foi feita segundo o mandamento carnal. Por quê? Porque Arão tinha que dar andamento no sacerdócio, tinha que ser os seus filhos, tinha que ser da tribo de Levi. Esta era a ordem, tinha que ser da tribo de Levi para ser sacerdote. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, a qual Moisés nunca falou de sacerdote nenhum. Tanto que é que se ele estivesse aqui na terra, nem sacerdote seria, como está escrito em Hebreus no capítulo 8, no verso 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferece dons segundo a lei. Bom, então o nosso Senhor Jesus Cristo foi feito segundo a ordem de Melquisedeque, vontade e ordenança de Deus. Porque ele falou: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, o nosso Deus falou para Melquisedeque que ele seria sacerdote para sempre. Então deu andamento no seu sacerdote. Ele não acabou, mas continua para sempre. Agora se tornou eternamente, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ficou no lugar de Melquisedeque. Entendeu? Então essas são as ordens de sacerdócio. Então, hoje só existe uma ordem de sacerdote, a ordem de Melquisedeque, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que agora se fez sacerdote eternamente. O sacerdote Melquisedeque continuou, foi passado para o nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote de Arão terminou, acabou. Agora é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso Senhor Jesus Cristo agora é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de mandamentos carnal e de uma vida corruptível, mas vontade de Deus. Jurou o Senhor e não vai arrepender, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Essas são as duas ordens de sacerdote. Deus abençoe.